Voltando aos grandes temas da teologia adventista, como eu disse antes, não são os únicos, existem outros, mas esses são fundamentais que não podem ser desconhecidos. E muitas vezes nós nos preocupamos com tantos detalhes. Detalhes devem vir depois que a gente tem bem colocado os grandes temas. Mas não se esqueçam, a vida é uma questão de prioridade e a teologia também. Nós temos que ter bem claro aqueles temas fundamentais da nossa fé. Bem, voltando novamente àquele quadro inicial como a nossa proposta, eu considero o grande conflito. Nós já tratamos de Deus como centro originador e o grande conflito agora como framework, ou seja, a moldura, aquilo onde as coisas acontecem. É só com o grande conflito, dentro da moldura do grande conflito, que eu posso entender a coexistência do bem e do mal e não responsabilizar a Deus pelo mal. Ele criou todas as coisas, não tudo o que existe. Porque o mal também existe e não foi criado por ele. Mas todas as coisas boas foram criadas por ele. E nós vamos então avançar, como já foi mencionado, o grande conflito como a moldura. Veja, a ideia de um conflito entre o bem e o mal não é uma invenção do cristianismo ou alguma coisa que seja exclusivo a nós. Outras religiões também têm reconhecido isso, esse dualismo, essa coexistência do bem e o mal. Por exemplo, nós temos o zoroastrismo, que creem num Deus. Eles são monoteístas, um Deus criador, soberano, Ahura Mazda, e também um espírito do mal. Por sua vez, a religião chinesa, o outro é da Pérsia, originário da Pérsia, mas o taoísmo chinês também creem no Yin, ou seja, a luz, as trevas, a luz, a força, a energia negativa, e o Yang, a luz, e o positivo. Então você tem de novo esse dualismo entre o bem e o mal. E no cristianismo, muitos creem, a maioria dos cristãos creem na existência de Deus como o bem e Satanás como originário do mal. Mas aí surge uma pergunta: o que realmente nos distingue de todas as outras compreensões desse conflito entre bem e o mal? Você já pensou alguma vez? Outros cristãos também creem nele. Bem, você tem aqui um dos autores que mais trata desse assunto hoje. Eu só coloquei 2 obras clássicas dele, ambas publicadas pela InterVarsity Press, que é esse aí, Deus em Guerra e Satanás e o Problema do Mal. Ele parece até se aproxima bastante da nossa compreensão. Mas tem alguns elementos que distinguem a compreensão adventista, ou seja, bíblico-adventista dos demais. E qual seria essa? E aqui a pergunta já foi feita: o que distingue a compreensão adventista do conflito cósmico das demais noções dos 2 poderes antagônicos? O que nos distingue basicamente, entre outras coisas, é que esse conflito, ele é cósmico, histórico e pessoal. Teve origem no céu, as forças espirituais estão envolvidas,
tem a sua expressão histórica, ou seja, na história da humanidade, e também a própria natureza é afetada e tem uma dimensão pessoal, porque cada mente humana é um campo de batalha. Alguns diziam que é um jardim do Éden em miniatura. Eu diria, é um campo de batalha também. Porque muitas vezes, como diz Paulo, descrevendo a luta do cristão ali, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Mas lógico, o texto não termina ali no capítulo Romanos 8:1, diz, graças a Deus que nos dá vitória. Mas nós nunca chegaremos a atingir um ponto de não termos mais pecado. Ellen White é bem clara nesse ponto. No livro Atos dos Apóstolos, página 560 e 561, ela diz que a santificação não é obra de um momento, não se atinge com um feliz voo de sentimentos. Significa morrer constantemente para o pecado e viver para Cristo. Enquanto Satanás existir, não haverá um lugar no qual possamos dizer, basta, alcancei, eu cheguei ali. Ela continua dizendo, homens santos de Deus nunca julgaram estar sem pecados. Mesmo que eu não peque em atos, eu terei a minha natureza pecaminosa até o glorioso dia da segunda vinda. Mas veja o seguinte, crucial nesse grande conflito é o caráter de Deus como expresso na sua lei. É muito interessante, e eu lhe diria o seguinte, eu não tive tempo de colocar ali mais detalhes, mas se você quiser ter uma experiência espiritual que pode lhe abrir os olhos, seria interessante você ler a terceira parte do livro Primeiros Escritos de Ellen White, que é a visão do grande conflito, uma das poucas visões que Ellen White transcreveu de início a fim, aquela visão que ela teve no dia 14 de março de 1858 em Lovett's Grove, Ohio, e que foi publicada em setembro daquele ano, 1858. Mas você vai ver uma coisa muito clara. Você não precisa da visão, a visão lhe ajuda muito nessa compreensão, mas basta você folhear as páginas da Bíblia e você verá isso. Há um texto, você perguntaria, mas que base bíblica nós temos de que a lei de Deus é central nesse conflito? Exatamente esse de Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui você vê bem claramente que o dragão, Satanás, está irado contra o povo de Deus, ou seja, os restantes da sua descendência, ou remanescente, e a razão da ira de Satanás é simples, porque eles têm um compromisso com os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Você vê bem claramente. Agora, olhando para o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso, você vai ver que o problema com a lei de Deus, isso é um problema histórico. Qual era a grande tentação do povo de Deus após a queda e antes do exílio babilônico? Sempre foi a idolatria. A transgressão da lei de Deus, buscando outros deuses e todas as decorrências, os desdobramentos disso. Porque é praticamente impossível você transgredir um mandamento da lei de Deus e continuar leal a outros. Isolar um mandamento. Normalmente é uma reação em cadeia. E a idolatria levava a outros problemas. Com o exílio babilônico, o diabo conseguiu convencer alguns mestres do judaísmo a ir para o extremo oposto. Olha, se a gente foi para o exílio babilônico por causa da transgressão da lei de Deus e do sábado,
Isso Isaías é bem claro, e alguns profetas. Nós vamos dar murros em ponta de faca e não vamos ir para um outro exílio. E aí você tem um Mishnah com todas as suas codificações, etc, etc. Então, da idolatria para o legalismo. Satanás aparentemente tentou evitar a morte de Cristo na cruz do Calvário, porque alguma coisa podia acontecer. Não conseguindo, transformou-a na mais terrível forma de morte. E então, ele na sua astúcia, ele passou a convencer, segundo o livro Dons Espirituais, volume 1, que é a terceira parte ali, aos próprios cristãos de que o instrumento de confirmação da lei, que o pecado não podia, a transgressão da lei, não podia ser resolvido sem o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, que esse mesmo instrumento de confirmação da lei estaria anulando a lei. E aí entrou para o outro lado do antinomianismo, ou seja, a graça supera a lei. A lei para o Antigo Testamento, para a dispensação da lei, e a graça, em outras palavras, ali você tinha lei sem graça, no sentido ambíguo do termo, né? Lei sem graça. E agora você tem graça sem lei. E então, é muito interessante, se você der uma olhada no livro Testemunhos para Ministros em português, tem uma seção no final intitulada Os Enganos de Satanás, onde ela diz que Satanás, no final dos tempos, ele haverá de voltar a perseguir o povo de Deus, os que guardam o sábado. E ali não é dito que aquilo é condicional à realidade americana, que hoje é mais democrática, que leis dominicais não vão acontecer. Se você me disser isso, eu lhe diria também que, nesse caso, Satanás se tornou mais amiguinho do povo de Deus, né? E sua ira não vai se acender mais. Mas ali nos concílios mesmo ele disse que não, e vamos perseguir aqueles que insistem em guardar o sábado bíblico. Mas aí ela acrescenta, onde você vai ver a descrição de um concílio de Satanás com os seus anjos, onde ele mesmo assume a liderança e diz: antes de usarmos medidas opressivas, ou seja, usarmos a força, nós levaremos o povo de Deus a crer que as reivindicações de Deus são menos restritas, que uma vez creram e pela conformidade com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos. Assim os separaremos de Cristo e eles não terão poder para enfrentar ou vencer as nossas ciladas. E não é isso mesmo que a gente vê hoje? Esse evangelho, aquilo que Dietrich Bonhoeffer fala de a graça barata, né? A graça sem compromisso. Então, não é sem motivo que no livro Grande Conflito depois Deus há de vindicar a sua própria lei que vai aparecer. Não diga que isso são as tábuas de pedra lá, porque elas eram pequenas, né? Não eram grandes. Mas Deus vai projetar para toda a humanidade poder ver a lei de Deus. Você dizer que a lei de Deus não serve, você está dizendo que o caráter de Deus é defeituoso. Cuidado com isso, porque os mandamentos morais são eternos. Bom, outro alvo de ataque, aquilo ali logicamente está no centro, mas outro também que é central, dentro dessa moldura do grande conflito cósmico, é o ataque entre a palavra de Deus. Deus tentando nos levar de volta à palavra de Deus e Satanás usando todos os artifícios possíveis para nos afastar de Deus e de sua palavra. Nós não cremos em uma bibliolatria,
Mas não se esqueçam de uma coisa: o relacionamento com Deus é mediado pela palavra. Então, cuidado, não transforme a Bíblia no seu Deus. Mas é aqui onde eu encontro a palavra de Deus. Do contrário, você vai entrar num misticismo, onde a palavra de Deus, como muitos cristãos hoje acham que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Cuidado com isso, porque isso tem consequências desastrosas. Então eu posso me deixar levar por qualquer espírito, não tenho nem mais como testar os espíritos. Então o meu espírito sempre está certo, né? E aí você cai naquela ladainha, como dizem alguns: no mundo só existem duas pessoas perfeitas, eu e você, mas eu ainda tenho dúvidas a seu respeito. Cuida com isso, que normalmente você diz você e eu, né? Mas aqui não, aqui é eu e você. Cuidado com isso. Eu gosto muito do pensamento que reflete o pensamento da reforma protestante, como Alistair McGrath coloca isso no seu livro sobre a teologia da reforma, que para os reformadores, a autoridade de um sacerdote, ou seja, de um pastor na nossa linguagem, não depende da sua ordenação ou do ofício que exerce, mas de sua lealdade à palavra. Esse era o princípio dos reformadores. Então não tem essa história de dizer eu sou ungido do Senhor e tudo bem, posso falar no que eu quiser, olha, por favor, não me toque porque eu sou ungido do Senhor. Não me toque porque eu sou ungido do Senhor. Não. Se o ungido do Senhor se afastar da palavra, eu não tenho autoridade inerente. A minha autoridade é delegada e diretamente proporcional à minha lealdade à palavra. Veja, a palavra de Deus foi contestada já desde o início. E é bem claro aqui, no Gênesis. E ali você tem a metanarrativa, praticamente ali um resumo da história humana. Você vê ali Deus dizendo, certamente morrerás, e Satanás contestando a palavra de Deus e distorcendo. Se você estudou a lição da escola sabatina do quarto trimestre do ano passado, eu até desdobrei um pouquinho esse lado ali da psicologia que a serpente usou para enredar Eva, né? Eu acho muito, muito astuto a maneira como foi, usando de generalização e depois de uma suposta supressão da verdade só para desestruturar o pensamento. Até no deserto da tentação, ali foi Eva a vítima. Agora, no deserto da tentação ali, Satanás confronta o próprio Cristo com a palavra de Deus. Satanás diz, porque está escrito, e Jesus o confrontou também está escrito. Não é de surpreender que se ele tentou enredar o próprio Cristo, que vai fazer de tudo para lhe desviar para um lado ou para o outro, a você também. Aqui tem uma citação da meditação matinal Cristo Triunfante, no 16 de agosto, onde Ellen White diz uma coisa que nós teríamos que tomar bem a sério. Os que pensam não ser importantes se creem na doutrina, contanto que creem em Jesus Cristo, encontram-se em terreno perigoso. Sabe, isso é uma ilusão. Seria a mesma coisa que eu dizer, a minha esposa está sentada ali perto do corredor, lá no fundo, eu dizer, olha, eu amo profundamente a minha esposa, mas detesto as ideias dela. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não tem como. Então, o que é a doutrina
a doutrina bíblica, não a doutrina filosófica humana, mas a doutrina bíblica é uma expressão da vontade de Deus para nós. Paulo fala inúmeras vezes sobre zelar pela doutrina. Quem é alguém para dizer que a doutrina não? Eu estou com Cristo, a doutrina não precisa. Por quê? Se você não tem a sã doutrina, você vai ser levado pelos sofismas do mal, porque é pelas falsas teorias e tradições que Satanás obtém sobre a mente do homem, aliás, obtém poder sobre a mente do homem. Veja, existem muitos livros, eu soube que até que vocês tiveram uma capela, acho que semana passada, sobre as diferentes hermenêuticas que existem hoje, mas a terceira edição dessa obra, a primeira não tinha só a parte histórica, mas pelo menos a terceira, o capítulo 2 dessa obra fala da história da interpretação, e eu gosto muito da maneira como eles escrevem. Eu não vou dizer que concordaria com todos os detalhes, mas a capacidade de síntese desses autores é muito grande. E o capítulo 3 é só abordagens literárias e sociocientíficas da Bíblia. Hoje você tem tudo que é hermenêutica. Isso é um reflexo do pensamento contemporâneo, que o que interessa não é o que a Bíblia diz, mas o que eu entendo dela. Outra vez o eu está acima de tudo. Cuidado com isso. Não é o que a Bíblia deveria dizer, mas o que ela diz que realmente conta. No livro, voltando de novo à obra de Gerhard Hazel, que é um clássico, uma vez o próprio autor me disse que o livro dele estava sendo usado a teologia do Antigo Testamento, principalmente, estava sendo usado em mais de 100 universidades e seminários teológicos ao redor do mundo. É um autor adventista dos mais citados na literatura bíblica. Ele diz o seguinte, e essa aqui compensa você também não esquecer. Existe uma dimensão transcendente ou divina na história bíblica com que o método histórico crítico é incapaz de lidar. Aqui as coisas começam a se dividir. Existem alguns teólogos que dizem que nós podemos separar o elemento humano do divino da Bíblia para análise. Você pode, se quiser, mas não aí o lado teológico e a função da Bíblia é realmente distorcida. Assim como você não deveria separar a natureza humana de Cristo da sua divindade, também você não deveria jamais isolar o lado humano do lado transcendente divino da Bíblia. A Bíblia tem muitos milagres, tem muitos elementos sobrenaturais. Se você meramente analisa a linguagem dela, você está perdendo o propósito da Bíblia. Se você ler o final do Evangelho de João, você vai encontrar algumas declarações importantes. Por exemplo, são os evangelhos biografias de Cristo? Não. Não são biografias de Cristo, são evangelhos. O que são evangelhos? São livros escritos com um propósito salvífico. Contém informações biográficas, mas o propósito não é história pela história meramente. João diz mesmo no final do seu evangelho, eu poderia ter escrito muito, Jesus fez tantas coisas, se as suas obras fossem registradas, nem o mundo todo podia conter os livros. Lógico, ele está usando de uma hipérbole, né? Um exagero
da verdade, que é uma figura de linguagem. Como Paulo também diz, o evangelho foi pregado a toda criatura embaixo do céu, no início de Colossenses, né? Então, mas o que você vai ver, estas coisas, porém, foram registrados para que creais, e crendo tenhais vida no seu nome. Então, o propósito da Bíblia, você não pode separar o texto bíblico do seu propósito, sem distorcê-lo. E as metodologias que não levam em consideração a dimensão transcendente, não só o método crítico histórico, mas todas as demais, não fazem justiça à Bíblia com o seu propósito e a sua natureza. Agora, tem um tema que nós muitas vezes não gostamos de abordar, que é a questão da natureza humana e da morte. Mas a morte é tão antiga quanto a história da humanidade após a sua queda. E todos nós vamos nos deparar com a morte de alguns entes queridos, ou quem sabe nossa mesmo, se Jesus não vier. Eu considero essa é uma das doutrinas mais importantes, uma doutrina fundamental da fé adventista e que tem passado quase que ignorantemente. Muito pouco se toca nisso. Desculpe a sinceridade, mas eu tenho a impressão de que o diabo fez a festa e nós estamos aqui deitados eternamente em berço esplêndido. A gente pode tocar um pouquinho, mas fica por isso. Eu espero que você não entre nesse mundo, mas se você acompanhar todas as ideologias que têm sido propagadas no mundo, eu fico muito triste com a nossa, sei lá se, leviandade nesse assunto. Eu estou dizendo como adventistas no sentido geral, não estou falando para vocês aqui. Em realidade, quando eu fui convidado para escrever a lição da escola sabatina do 4º trimestre do ano passado, o motivo foi simples, eu não escolhi esse tema, eu até não ia escolher. E quando cheguei em casa, até minha esposa disse, logo esse tema? Ninguém vai querer ler essa lição. Eu disse, não, mas há uma necessidade. Você vai ver que pelo menos 10% dos membros da igreja não entendem o assunto em nível mundial. Ou não entendiam, quando foi feita uma pesquisa, e muitos outros não têm como explicar alguns dos detalhes. E se esse é um dos temas fundamentais no grande conflito e nos desfechos finais, como é que a gente pode ser tão silente nisso? Bom, vamos avançar um pouquinho nisso aqui. Voltando àquela mesma declaração, já no início da história humana não foi só a tensão entre a palavra da serpente e a palavra de Deus, mas o tema envolvido era esse: certamente morrerás, não morrereis. E isto essas duas declarações têm ecoado, têm reverberado ao longo da história humana, com cada vez maior intensidade. Se você estudar um pouquinho a religião do Egito, do Antigo Egito, você vai entender mais ou menos por que Deus tirou o povo dele de lá. Lógico, havia outros motivos, mas expostos àquilo, é praticamente uma arquitetura da morte. Você vai para o Egito, tudo, as pirâmides, o Vale dos Reis e das Rainhas, os templos, eram tudo como superar a morte. Eu nunca imaginava, desculpe a minha ignorância, mas eu nunca imaginava que tanto do cristianismo contemporâneo fosse dependente da filosofia grega sobre a natureza do ser humano. Ali você tem, em Platão, Sócrates, segundo Platão, você tem de tudo que você pode imaginar. Céu, inferno, purgatório, juízo logo após a morte e assim por diante. E eu me surpreendi depois quando eu me deparei até mesmo com
com a República de Platão, quase no final, essa experiência de quase morte sendo descrita ali, de um soldado também. Mas, vamos em frente. Alguns de vocês talvez já ouviram falar sobre isso, mas não vem ao caso. Mas certa vez, quando eu estava estudando na Andrews, eu tive um diálogo com esse colega, Steve Bauer, que é professor da Southern, e ele me contou que quando ele era adolescente, nasceu em lar adventista, ele começou a questionar a fé adventista e estava em dúvida se realmente não havia alguma verdade melhor em outras igrejas, e começou a estudar as grandes religiões do mundo e também o cristianismo e suas ramificações, as denominações cristãs. E ele chegou, depois de um período de tempo, à conclusão que dentro do cristianismo só existem duas igrejas realmente coerentes na sua doutrina. Uma delas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e outra, a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Uma construída em cima da doutrina da imortalidade condicional do ser humano, e a outra sobre a teoria filosófica da imortalidade natural da alma. E os cristãos demais estão um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. E isso faz sentido. Quanto mais você reflete sobre isso, faz sentido. Não diga que a teologia católica não seja coerente. Coerente sobre o fundamento que tem. Ora, se a pessoa quando morre, não morre, tem que ir para algum lugar. Para o céu, para o inferno, purgatório, a mediação dos santos, a intercessão da Virgem Maria, assim por diante. Agora, se realmente a pessoa quando morre, então a ideia do juízo investigativo pré-advento faz sentido. Porque porque a ressurreição já é a recompensa, e se todos vão ser julgados, tem que ser julgados antes. A ressurreição dos mortos, a segunda vinda de Cristo, a doutrina do santuário, etc, etc. Você percebeu quão fundamental é essa doutrina do estado do ser humano na morte? Nós já falamos sobre essa visão de 14 de março de 1858 em Lovett Grove, Ohio, e eu mencionei também que esse livro, que é intitulado Dons Espirituais, volume 1, cujo título é O Grande Conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos, foi publicado em setembro daquele ano. Eu escrevi um capítulo de um livro em homenagem ao Ángel Rodrigues até, comparando esse livro com outro, porque alguns críticos, só entre parênteses aqui, dizem que no início do ano saiu um livro de Hastings intitulado O Grande Conflito entre Deus e o Ser Humano. E eu comparei os dois. Desculpe a minha sinceridade. Mas um indivíduo publicou os dois juntos para se comparar, como se Ellen White fosse dependente daquele material. Eu lhe digo uma coisa. Com exceção das duas palavras do título, Grande Conflito, eu não consegui ver semelhança entre os dois. Ellen White fala do que aconteceu na dimensão cósmica. Esse outro se concentra no que aconteceu no Jardim do Éden. Coisas que Ellen White descreve, ele não descreve, outras não. Para ele, a cruz foi um fracasso, por incrível que pareça. Então, só para aqueles, vocês fazem teologia e talvez vão se deparar com isso, mas é simplesmente ler, você vai ver que não há um paralelismo entre os dois. Ellen White fala sobre a vida depois lá, e também a reforma protestante, assim por diante, muito pouco ele coloca, e praticamente do novo céu e nova terra não se encontra. Mas veja, esse livro trata realmente desse assunto de uma maneira muito gráfica. E veja o que ela diz nesse livro. Eu usei a tradução já para o português.
Em 1858, lembre, isso é numa época muito distante. Ela escreveu: vi a rapidez com que este engano espírita se propagava. Foi-me mostrado um comboio, ou seja, trem, avançando com a velocidade do relâmpago, ou seja, da luz. Fixei os olhos nesse trem. Parecia que o mundo inteiro ia embarcado nele. Mostrou-me então o chefe do trem, ou seja, o maquinista, uma pessoa formosa e imponente, para quem todos os passageiros olhavam e a quem reverenciavam. Fiquei perplexa e perguntei ao meu anjo assistente quem era. Disse ele: é Satanás, ele é o chefe na forma de um anjo de luz. Ele leva cativo o mundo. Isso foi a visão sobre a popularização do espiritismo moderno, que naquela época, lembram-se, católicos, protestantes e espíritas nem se olhavam, muito menos conversavam. E o que é o mundo hoje? Eu só coloquei uma ilustração do trem-bala ali, e ali é o lugar onde começou o espiritismo moderno em Hydesville, no estado de Nova York. E hoje, a literatura infantil tem misticismo, espiritismo, reencarnação e tudo isso. Eu me deparei esses tempos com um pequeno livro de um autor peruano, radicado no Rio de Janeiro, sobre a experiência das irmãs Fox, como introduzir experiências mediúnicas para crianças. Você tem filmes, jogos eletrônicos. Sabe que o termo nova era caiu em desuso, não se usa praticamente mais, mas hoje é ecologia profunda. Nós todos somos partes da grande net, ou da grande rede da vida universal. Então a grama, as plantas, as pessoas, os animais, tudo são parte dessa rede integrada. Por isso você tem que ser adepto da ecologia. Não é meramente para cuidar do ecossistema, para ter uma vida melhor, mas por causa disso. A ideologia de gênero depende diretamente da dicotomia grega, onde o meu corpo pode ser uma coisa e minha mente pode ser outra. E uma das coisas que se popularizou muito são as experiências da quase morte. Tem inúmeros livros nessa direção. Em 1975 saiu o livro Vida Depois de Vida. Vamos avançar. Mas esse livro aqui foi muito interessante. Não sei se você já se deparou com essa questão do fenômeno de vida das pessoas que estavam em estado de coma e deram o seu testemunho de que elas viram um túnel e um ser angelical estendendo as boas-vindas ao paraíso. E eu fiquei, quando eu me deparei com isso, eu era distrital ainda em Ijuí, no Rio Grande do Sul, perto, não tão longe de Erechim, não é? Mas eu me fiquei assustado. Eu me deparei com um artigo na revista Psicologia Atual, acho que é o Psicologia Hoje, eu não lembro bem o título, que dizia que era uma alucinação, como quando você consome LSD, que o cérebro libera questões. Mas este livro aqui, tem a tradução de Portugal e aqui do Brasil dele, ele deixa bem claro que esse é o mais amplo estudo já feito sobre esse fenômeno. Que mais de 40%, cerca de 42% das pessoas que nunca tiveram tido experiência mediúnica ou paranormal anterior e passou por essa experiência de quase morte, elas passam a ter experiências mediúnicas e paranormais após essa experiência. Então não é algo meramente uma alucinação, é uma escola de espiritismo. Desculpe a sinceridade, em muitos casos.
E o que você diz do fenômeno Harry Potter? Um site abalizado, que está ali, mencionava, já você vai ver ali 2018, que mais de 500 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo, mais de 180 milhões nos Estados Unidos. Se todos os livros da série fossem colocados lado ao lado, dariam mais de 16 voltas na linha do Equador. E onde estão nossas respostas? E o que você diz do arrebatamento secreto, né? Que está tão popular dentro do cristianismo. Temos que terminar. Ellen White diz assim: os apóstolos, conforme os personificam espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sobre a inspiração do Espírito Santo quando estavam na terra. O que ela está dizendo ali? Que nos últimos dias, demônios vão personificar os apóstolos de Cristo, os evangelistas, e vão dizer: não, no meu evangelho eu escrevi isso, mas os tempos mudaram e hoje nós temos que atualizar a Bíblia. 2000 anos depois. Então, cuidado, que muito dessa história de atualizar a Bíblia, de reescrever a Bíblia, que anda em muitos lugares desse planeta, eu não tenho dúvidas que está preparando o caminho para os enganos finais. Última coisa é o estilo de vida. Vamos avançar imediatamente para o próximo. O estilo de vida também tem sido afetado. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós já falamos desse texto. O que acontece, e esse eu gostaria de deixar uma reflexão com vocês. Os adventistas do sétimo dia, como um todo, já foram poderosos no uso da Bíblia. E eu me refiro principalmente na pregação, nas classes MVs, dos missionários voluntários. E quando alguém encontrava um adventista, ele tremia muitas vezes porque conhecia muito da Bíblia. E nós já tivemos vários campeões da Bíblia adventistas em nível nacional e internacional. Entre eles o próprio Chico Bíblia. Mas hoje tente fazer um teste de doutrinas nas igrejas. No tempo que eu fui professor de teologia aqui, nós fizemos 2 vezes com os teologandos até. E foi complicada a coisa. Agora, por que quando nós estávamos mais distantes da segunda vinda, nós éramos mais poderosos no uso da Bíblia, e quando estamos mais perto, nós estamos mais vulneráveis? Será que isso é mero acidente ou é algo planejado? Nós temos hoje muitas distrações. Ellen White diz: a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. Bom, só para ter uma ideia, eu gostaria de concluir com isso aqui, só dizer, hoje uma das coisas dentro desse grande conflito que é muito atacado é o Espírito Santo. Por quê? Eu tenho uma explicação, porque o Espírito Santo é o agente neutralizador da obra de Satanás. Então, nada melhor do que tirá-lo do caminho. Mas que Deus coloque no seu coração e no meu esse ardente desejo de se comprometer com os grandes fundamentos da nossa fé, nesses dias onde muitas pessoas estão sendo arrastadas por tudo que é tipo de ideologia antibíblica. Deus abençoe. Amigos, nós conversamos antes que teríamos algumas perguntas agora, mas pelo que eu vejo, pastor, alguns estão sendo arrebatados para o restaurante. Ok. Então, sim, quem sabe deixemos as questões para amanhã, pode ser? E aqui o senhor ora por nós? Sim, com certeza. Não, o pão e o peixe são muito atrativos, não são? Lembra do sermão do pão da vida? Sim.
Mas, desculpe avançar um pouquinho mais do que o horário você tinha, mas vamos orar. Colocamos em pé, então. Eterno Pai que estás nos céus, nós agradecemos porque nos desse o privilégio da existência, estarmos com vida nesses dias tão desafiadores da história humana, e também pelo conhecimento de uma maneira especial, o conhecimento do plano da salvação e de Tua Palavra. Que Tu possas colocar no coração de cada um de nós esse grande desejo de que custe o que custar, que nós não permitamos que Satanás venha nos distrair com questões de menos importância, mas que possamos manter bem claro em nossa vida, em nossa mente, os grandes fundamentos da fé. E, acima de tudo, termos um relacionamento vivo contigo e que possamos ser teus embaixadores nessa terra. Dá-nos o privilégio de, quando teu reino eterno for estabelecido, sermos súditos desse reino, em nome de Jesus. Amém.